Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Work Talks, o seu podcast do mundo business. Eu sou Danilo Urbano, CVO da Workline, e hoje eu tenho um prazer de receber aqui o executivo, o empresário Antônio Costa. Seja muito bem-vindo, Antônio. Obrigado, muito prazer também estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com você e toda a sua equipe. Que legal. Antes da gente continuar, eu vou falar com vocês rapidinho da parceria que nós temos com a Plumes. A Plumes tem aliado ao seu CRM processos automatizados que vão mudar o rumo da tua empresa. Eu uso dentro da minha empresa o Plumes CRM, então eu posso validar que funciona demais. Então eu encorajo você a clicar no link embaixo, conhecer um pouco e ter essa experiência com a Plumes. E se quiser saber mais também, pode nos contatar nas redes sociais. Antônio, hoje diretor aqui da PIF-PAF no Espírito Santo, você é paulista, pelo que eu vi aí, né? A gente está... Nós somos aí do mesmo lugar, conterrâneos, né? Uhum. E me fala um pouco da sua trajetória como executivo, aí também empresário. Eu queria que você me ouvisse um pouquinho você. É importante dizer, né? Hoje eu estou o diretor do Grupo Rio Branco Alimentos, né? Que tem a PIF-PAF, tem algumas marcas como a Uniaves também, que é daqui do estado, fica em Castelo, no sul, né? Tem a Fricasa, que é a empresa de Santa Catarina, que fica em Canoinhas, que é a empresa de suínos, é um abatedor de suínos também. E a minha história, ela começou há 37 anos, né? Eu venho lá de São Paulo, de Guarulhos, um pouquinho... Digamos que Guarulhos é quase que região metropolitana, está ali muito colado, você conhece muito bem. Sim. E a gente vê o quê? A gente vê que a infância, a questão de ter uma vida bem simples no começo, aquela época de estudar em 1981, começando em escola pública mesmo, e naquela época estudar em escola pública, quem estudava em escola particular é porque não tinha condições de seguir na escola pública, porque a escola pública ela tinha uma qualidade bem superior ao que tem hoje. E com o passar do tempo, a economia e tudo que aconteceu, a gente vê que hoje as melhores escolas são as escolas particulares. Sim. E aí eu comecei a trabalhar em 1987, sempre trabalhando com empresas na área comercial, trabalhando primeiro na área química industrial, depois eu trabalhei em telecomunicações na NEC do Brasil. Teve também, não sei se posso falar o nome das empresas aqui. Claro, sem nenhum problema. Uma tradicional empresa, assim, essa é bem tradicional, que nem existe mais lá em São Paulo, que é a Balas Neuza. E essa eu passei um tempão. Quem é de São Paulo vai lembrar muito daqueles caminhões escrito Neuza, Balas Neuza. E eu trabalhei muito tempo ali também. Tive a oportunidade de depois ir para outras empresas, fazer um trabalho sempre na área comercial, ligado a brindes, ligado a produto químico, ligado a bens de consumo, até que com o andar um pouco do trabalho eu fui trabalhar na Vic Bold. Trabalhei na Vic Bold também, na matriz da Vic Bold em Piraporinha, ali em Diadema, fui gerente comercial também. Vic Bold tinha essa parte de bolo também? Pães, os bolos da Casa Suíça. Concorrente da Puma? Da Puma, da Bimbo, da Seven Boys, de todas essas. Então era assim, uma experiência bem diferente, porque você trabalha com um produto que tem uma vida muito curta, shelf life curto, e tudo que você produz num dia você tem que vender, tudo que você produz à noite, durante o dia você tem que sair da fábrica, porque quem compra pão quer comprar pão do dia. Então a gente acaba tendo essa questão daquela velocidade, tomar decisões de forma muito rápida, mas sempre de forma assertiva. E isso vem, de certa forma, moldando o tipo de profissional que você vem a ser na frente. Aí depois da Vic Bold, eu tive a oportunidade, eu passei também pela Coca-Cola, pela Coca-Cola, passei por várias franquias, passei pela São Paulo Porto Alegre, que é a SPAL, depois eu passei pela Pananco Brasil. Sempre como executivo? Sempre na área comercial, e começando sempre do início, muitas vezes como vendedor, depois coordenador, depois supervisor, um cargo de liderança, até chegar às gerências, né? E aí você vem assumindo gerência comercial e aí você começa a trabalhar muito mais com a equipe, a cuidar muito mais de todo o negócio, ter um trabalho cada vez mais estratégico. E diante dessa experiência também da Coca-Cola, da Vic Bold, que eu vinha carregando ao longo dos anos, aí eu fui trabalhar na Nestlé. Eu fiquei 8 anos na Nestlé do Brasil. E na Nestlé foi importante para mim, porque na Nestlé eu tive a oportunidade de trabalhar em 10 estados
aqui pelo Brasil, né? Então, eu fui contratado na Nestlé em São Paulo e fui morar em Belém do Pará. E, assim, depois de trabalhar em Belém do Pará, Maranhão, depois Maranhão, Piauí fui para Fortaleza, e você viu que eu fui fazendo o Nordeste. E depois de Fortaleza eu retornei um tempo para São Paulo, muito breve, e fui morar em Brasília. Caramba, meu. Aí fiquei tomando conta de Brasília. Hein? Ali na parte comercial, eu era responsável por 10 estados, ali, toda aquela parte centro-norte ali do Brasil. Entendi. E aí, depois de Brasília, eu fui morar em Manaus, voltei de novo para Brasília, fui novamente para Manaus, que foi uma época em que a Varig estava parando aqui no Brasil e era o maior... A nossa logística ela era toda feita pela Varig. Eu trabalhava na Nestlé na divisão de iogurtes, né, que era a DPA, Dairy Partners American, e assim, esse trabalho ele dependia muito da Varig, que quando levava os passageiros, levava o iogurte, porque Manaus ele não tem ligação de estrada para chegar até lá. Então, você para chegar a um produto com uma data que ele não tem uma vida útil muito longa, você tinha que produzir, saiu da produção, colocava no aeroporto, carregava no avião e levava para lá. Então, a gente dependia da companhia aérea Varig, que nós éramos o maior cliente da Varig naquela época. De repente, a Varig deixou de trabalhar, até que viesse uma nova, a gente teve que fazer essa operação via balsa, e aí via balsa esses produtos saíam de Jundiaí, dali de São Paulo, até chegar em Belém do Pará, porque é o melhor caminho, você sai, aí passa por Parintins, para você chegar até Manaus. Entendi. Então, aí eu fui lá para ser responsável por essa operação, voltando uma segunda vez por Manaus. Entendi. Depois de Manaus, eu vim para Varginha, para o sul de Minas, também pela Nestlé, com um projeto que era para concorrer com o maior concorrente dela, que era a Danone na época. Na época, a Nestlé estava lançando os funcionais dela, a Danone já tinha o dela também, que era muito famoso no mercado. E aí foi um trabalho de grande sucesso. Foi quando, em 2008, eu vim morar aqui em Vitória, aqui em Vila Velha, Vitória, no Espírito Santo. E que, para mim, foi o lugar de todos que eu passei. Eu falei, gente, vai ser aqui que eu vou ficar. E nesse meio tempo, em Belém do Pará, quando eu morei em Belém logo, eu tinha conhecido a Tereza Cristina, que é a minha esposa, né? E eu fui viajando para os locais, mas a gente sempre estava em contato, sempre nos encontrávamos. E quando eu vim para cá, em 2008, a gente já veio casado, já era um ano que a gente tinha se casado, aí eu vim primeiro, e depois ela veio, e a gente acabou se estabelecendo aqui no estado. E aí, quando foi em 2012, como eu já tinha mudado de muitos estados pela própria Nestlé, e quando você vai mudando, cada vez que você mudava, a política da empresa ela ia aumentando em um percentual do seu salário. Então, chega uma hora que você fica meio totalmente dispareado de todos os seus pares, ou seja, você fica com um salário, uma remuneração alta, e aí a empresa me fez uma proposta para assumir uma gerência na época no Rio de Janeiro. E aí eu pensei, eu olhei para o Espírito Santo, e eu falei, não vou. É a primeira vez que eu falei para a empresa que eu não pretendia mudar, que para mim não era o momento de ir. Entendi. Aí a empresa também falou que também ficar aqui nas condições, e eu era um profissional que custava muito caro para a empresa, e aí eu acabei me desligando, a empresa me desligou, foi a primeira empresa que eu fui desligado, porém o que aconteceu? Na saída, eu saí da empresa numa quinta-feira, quando foi no sábado eu recebi uma ligação do maior concorrente dela, pedindo que eu pegasse um avião e fosse para Belo Horizonte fazer um processo seletivo. E, por incrível que pareça, antes de eu concluir o meu desligamento na Nestlé, eu já estava contratado na Danone, que era o maior concorrente da Nestlé, e a gente já tinha, assim, alguns impasses de mercado, porque você está numa empresa, você está defendendo, você explora sempre o melhor que cada uma tem. E eu tive como característica profissional, em todas as empresas que eu passei, e por isso que eu acabo tendo, assim, eu não digo para você que eu tenho um passe livre, mas eu tenho um bom trânsito dentro da concorrência, porque eu jamais falo mal da concorrência. Eu prefiro investir o meu tempo cada vez mais falando o que a gente tem de pontos positivos e deixar que os pontos negativos ou os pontos fracos da concorrência sejam percebidos por quem consome, por quem decide por comprar ou não aquele produto da concorrência. Entendi. Então eu fiquei
por essa característica, eu sempre tive condições, mesmo quando eu saía de uma empresa que era concorrente, que as pessoas poderiam até me odiar quando estavam lá, aí você vai para você, quando a empresa, ele sabe, esse profissional está livre no mercado. Então, vamos chamar ele para mas é meio natural, né? É meio natural que o concorrente venha buscar uma grande referência, né? Vamos pensar assim, quando a empresa tem muita rivalidade, se a gente pega lá o pessoal da cerveja, com do refrigerante, que você sabe de quem eu estou falando, dificilmente você pega um profissional dessa empresa para trabalhar nessa. Porque ela vai celebrar tão grande, aquela questão de guerrilha e tudo, a questão fica quase que impossível você conseguir. E dependendo das empresas, existe muito essa concorrência mesmo, muito forte, onde o profissional fala, não, eu jamais vou... E isso, muitas vezes, não é saudável para o mundo corporativo. Né? Mas assim, a gente está enfrentando grandes desafios hoje no mercado, que é profissionalizar as pessoas, né, que elas saem às vezes de uma faculdade totalmente sem rumo, né? Se não tiver um espírito aí empreendedor, porque voltando lá naquele início que você falou, você teve uma infância ali pobre, né? Então você vê que a oportunidade ela tá para todos. Depende do que você quer, qual o caminho que você quer seguir. A gente tem enfrentado um grande desafio hoje, que os profissionais que saem da faculdade não são profissionais, na verdade, né? Claro. Saem estudantes, recém-formados e não tem... teoria, mas até para buscar a prática é difícil. E é difícil, né? E aí a gente tem recebido conselhos. Eu tenho participado de diversos masterminds, né, com grandes players do mercado. E o que mais bate na tecla, você tem que ter ali a galera jovem, mas também tem que ter a cabeça branca ali. Cara, eu tive uma palestra do Apendino, que é o vice-presidente da TOTUS, e eu achei interessante demais isso. Que ele falou que eles não divulgam o nome do cargo da maneira correta, da maneira que é mesmo. Eles têm outros nomes, outras nomenclaturas exatamente para a concorrência não sediar os profissionais. Claro. Então, você vê que diferente um pouco do teu segmento, que às vezes, né, a área alimentícia, de bebidas, a área de alimentos no geral, ela não tem essa pegada de pegar do concorrente, mas isso é muito comum no mercado, né? As pessoas buscarem profissionais que têm sucesso nas outras empresas para trazer e dar continuidade a um trabalho que é muito mais rápido do que você treinar um profissional, até ele pegar toda a expertise, conhecer de produto. Porque além de conhecer o produto, você conhece de mercado, sabe todas as estratégias. Então, é bem diferente. Leva um pouco daquele histórico. Exatamente. Agora, tem um ponto aí que você falou que eu acho que é muito importante. Eu passei por esse momento e eu percebi, exemplo, quando eu estava na Coca-Cola, vamos pensar assim, quando eu vi um presidente da companhia, vice-presidente da companhia com 35 anos, o outro com 28, uns trainees voando baixo dentro da companhia, eu falei, gente, o tempo do Antônio já está meio que ultrapassado. E chegou um momento no mundo corporativo que os profissionais acima de 45, quando estavam chegando próximo dos 50, esses profissionais eles não eram tão úteis mais para o mercado, porque a juventude que vinha com uma força e com uma formação muito boa. Sim. E isso ocupou muitos espaços e a gente viu muitas pessoas, quando a gente pega principalmente aquela década de 90, até 2010, mais ou menos assim, a gente percebia que a gente tinha muitas pessoas com 50, com 55 anos que encerrava a sua carreira no mundo corporativo e começava a trabalhar em outro segmento, ia ter o seu próprio negócio, porque aquele profissional, muitas vezes, ele era meio que ultrapassado para o momento. E a cadeia produtiva, juntamente com toda a formação, a nova juventude, a geração X, Y, Z, que a gente tem aí, tudo isso que está acontecendo agora, ele mudou muito isso. A gente tem, sim, ótimos profissionais, inteligentíssimos para o mercado, mas a gente vê que a figura da cabeça branca, eu não pinto cabelo ainda, mas em qualquer momento eu vou ter que pintar. Mas essa questão, assim, ela é muito presente hoje. Você vê na empresa que você tem profissionais hoje, você tem CEOs aqui com 65, com 70 anos. Sim. Eu hoje, no grupo, a gente tem hoje, nós temos reuniões, temos mensalmente encontros também com o conselho da empresa, e você vê em atividade conselheiros, pessoas muito atualizadas com o momento de mercado, mesmo com a idade acima de 70 anos, e pessoas que não tem nem como a juventude querer questionar ou querer vir com qualquer tipo de teoria, porque eles têm
a atualização do momento e tem a experiência do passado. E isso, assim, eu acho que em qualquer área, né? Se um médico para de ir em congresso, ele já fica para trás para os novos formandos aí, para a nova galera que está vindo. Se os executivos pararem também de se atualizar, parar de viajar, conhecer o exterior, de conhecer outras operações do mundo afora, de se atualizar até mesmo com inteligência artificial, de estar por dentro disso tudo. Né? A gente tem falado muito sobre isso daqui, né? Em todos os bate-papos, que a inteligência artificial só vai tomar espaço de quem não aprender a mexer com inteligência artificial. Sim. Isso é fato. Mas eu atribuo muito essa volta dos cabeça branca para o mercado por um simples detalhe. A juventude, essa molecada que saiu, eu tenho 41 anos também, já posso falar um pouco da juventude, né? 40 anos para cima, 40 a mais já pode falar, né? Um grande diferencial que nós que vivemos a década de 80, década de 90, bem ali, intenso, em São Paulo, você sabe muito bem que São Paulo ali, eu sempre fui do rock and roll, então eu enfrentava aqueles careca, aqueles punk, então assim, a gente enfrentou muitas coisas que essa juventude nunca vai saber o que é. A gente participou de coisas que essa juventude nunca vai participar. A gente assistiu desenho que essa juventude nunca vai achar graça porque não vai entender o que a gente entendia, né? O principal fato é a falta de inteligência emocional. Assim, eles foram preparados de uma outra forma, com informação, já nasceram com o celular na mão, com o iPad, com tudo. Então aí, você vê um moleque de 20 anos, eu estive numa palestra daquele Davi Braga, filho do John Kepler, né? Um moleque tem mais empresa que idade, né? Mas na hora que o bicho bater, se ele não tivesse o pai que tem, será que ele estaria aguentando o tranco que ele aguenta? Que ele, vamos dizer, que ele vai enfrentar entendo business? Então, vai chegar um momento, e é o que mais acontece, que essa garotada de até 30 anos é uma geração infantilizada demais. Não está acostumado para o tranco mesmo, né? Obviamente tem as exceções e tudo, né? Tem gente que tem uma construção familiar, mas é o que mais percebo isso aí. Isso aí eu falo até dentro da minha empresa mesmo. Eu tenho muitas pessoas experientes, né, trabalhando na empresa, e não tem praticamente ninguém com uma idade abaixo de 30 anos, porque quem passou abaixo disso daí não tem inteligência emocional para aguentar uma chamada, um feedback, já vai chorar. Então, assim, e você não pegando pesado, você trocando uma ideia e você dando feedback é para a vida. Sim. A pessoa pega e sai, cara. Então... Isso que você está falando tem todo sentido. E eu falo assim também. Eu vejo que essa questão de administrar conflitos, essa questão de resiliência, e resiliência mesmo, sim. Que é você passar por pressão, você sentir passar por momentos difíceis dentro de um negócio, ter que decidir de forma a não colocar tão em risco tudo aquilo que você está cuidando. E essa juventude, quando ela se vê fora com alguma coisa que está fora do controle, aí a falta de prática, experiência, essa falta de prática, experiência, a teoria não é suficiente para poder trazer resoluções para esses assuntos mais complexos, onde você realmente precisa ter um profissional que tenha a certeza do que está fazendo, que tome as decisões que sejam o melhor caminho para o negócio, sem colocar em risco tudo. Então, a gente vê eles desistirem muito rápido. A gente vê assim, o jovem hoje, com toda a formação, com toda a inteligência, essa dependência tanto do celular, isso que acontece de uma forma geral, eles têm sim uma inteligência espacial boa, eles têm uma percepção boa, mas toda vez que entra num estado de pressão, num estado realmente de que você precisa ter agilidade de raciocínio para tomar decisões e levar o negócio para um caminho que seja um caminho de prosperidade. Tem que ter um pouco mais dessa frieza, e aí que falta um pouco de experiência para poder resistir a essas mudanças. E aí você vê trocar muito fácil o trabalho, porque muitas vezes não consegue atingir o sucesso que queria na velocidade que querem também. Eu não estou aqui criticando ninguém, não, porque eu tenho aqui os meus... Passei dos 50, né? Mas eu tenho um jovem lá em casa de 11 anos, que é o Gabriel, meu filho. A gente ainda vai falar um pouco sobre ele, que eu tento... A gente hoje, nossa família, a gente tenta conduzir ele de uma forma diferente. Ele com 11 anos, ele já tem sua operação na XP, já estuda a área financeira desde 8 anos. Aí, ele tem um outro pensamento com relação a essa questão. Trabalho muito ele com frustrações. Nem tudo que ele quer, ele consegue. Ele
ele tem que aprender também a perder, e ele aprende muito perdendo também, a gente sempre faz isso também. E aí é isso que eu estou te falando, não estou criticando a juventude, porque eu também já fui jovem. Eu admiro demais. Eu quero me sentir jovem ainda por muito tempo ainda. Vou pegar esse gancho assim para falar que você me humilhou aqui agora. Você me humilhou porque você é acima de 50 e eu com essa lata velha, parece que eu rodei sem óleo, cara. O que é isso? Eu tô aqui, eu tô humilhado aqui hoje. O cara tá jovem pra caramba, bicho. Parabéns. Eu acho que atribui um pouco ao esporte. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí ainda, né? Mas, claro, eu também não tô criticando. Eu admiro muito, cara, essa molecada que tá vindo com essa pegada de empreender. Você vê os moleques cheio de moleque empresário já. Mas, ao mesmo tempo, você vê uma grande dificuldade de sucessão. Você vê que o pai construiu um patrimônio. Aí você vê, né, tem gerações. Eu tive a oportunidade de conhecer um grande empresário no avião. Você já sentei do lado dele no avião. E a gente foi conversando, daqui a pouco eu descobri que ele era o dono da Bell, que é essas marca de cadeira de praia, de guarda-sol e tal. E aí ele já é a terceira geração lá da indústria. Então você vê que ali e já tem mais de 40. Então, assim, essa geração dos anos 80 ainda tem uma pegada forte. Sim. Já essa geração mais nova não são todos que conseguem pegar de ter 90, uma sucessão. 95 para lá, já tem de ter porque mais dificuldade, porque entrou na atualidade, a velocidade de mudança das coisas, elas foram demais. E eu acho que você que veio da década de 80 ou da década de 60, você passou por toda aquela questão da máquina de datilografia, da máquina fotográfica, com Walkman, do toca-fita, do Roadstar no carro, para tocar lá, a fita enrolava, aquilo dava um trabalho danado. Mas assim, eu acho que tudo isso que a gente passou e a gente hoje poder estar aqui para falar disso na evolução e conseguir sobreviver e ainda estar ativo no mercado, ele é uma satisfação muito grande poder ser útil nesse mundo tão avançado e a gente também ter que estar se atualizando para poder continuar, porque se a gente não conseguir, assim, é atropelado com muita facilidade. Porque tudo está mudando o tempo inteiro. Aí agora você tem inteligência artificial, você tem hoje o chatbot, você tem hoje tudo aquilo que faz, te promete fazer, te entregar sem muitas vezes a ação humana. E aí você tem que estar antenado e entender como usar essas ferramentas. Eu estava vendo a semana retrasada um pouco sobre a questão da utilização da inteligência artificial e está sendo muito útil para você usar ela no início daquilo que você quer fazer e não para ela te entregar o final de qualquer processo que você vai fazer. Então, hoje, se você vai mexer com a inteligência artificial, você pede para ela o início, você pergunta o que você precisa para fazer tal coisa. Ela vai te analisar e te dar todos os passo a passo daquilo que você precisa para fazer o negócio, para construir, estruturar qualquer coisa. E aí você pode seguir aqueles passos que você vai ter sucesso. É muito melhor, porque muitas vezes a pessoa já quer pular a etapa e fala, não, que ela já vai para o final, eu quero um bolo pronto, eu quero uma estratégia pronta para tal, e ele não vai poder avaliar tudo aquilo, passar por todos os passos. Então é muito melhor a gente usar a inteligência artificial para o início, para que a gente consiga construir um meio e fim muito bom, do que a gente usar a inteligência artificial somente para o fim. Aí, infelizmente, ela não vai dar todas aquelas análises que você precisa. Não, se você não criar um prompt muito bem estruturado, eu estava conversando com um colega esses dias, e ele que cria realmente vários prompts, ele falou, tem um prompt de 6 páginas que eu crio. Então, imagina o cara, o tanto que ele teve que pensar para criar um prompt aí, para a inteligência foi lá e aprimorar aquilo lá. Então, nossa cabeça não vai parar de funcionar, cara. Perfeito. E aí, voltando, né? Eu estava lá, falei para você da Danone, eu fui trabalhar no maior concorrente da empresa que eu amava. Não deixei de amar, gostei muito de trabalhar na Nestlé, foi muito bom ter trabalhado lá. E aí fui trabalhar na Danone. E com a Danone foi aonde eu consegui ter as passagens internacionais. Que para mim foi fantástico. Eu vi que você morou em vários países. Fui fazer um primeiro trabalho nos Estados Unidos, depois eu comecei a ir mais vezes para lá, aí tive a chance de ir no México também e fazer um trabalho sempre ligado ao consumidor, ao varejo, ligado ao marketing, à percepção de compras, à ocasião de compras, a comportamento de consumidor e buscando estratégias que trouxessem sustentação mesmo para a empresa com uma base de varejo, com uma distribuição numérica, ou seja, levar o seu produto para o maior número de clientes
possível, porque esse tipo de desconcentração para a indústria, seja pequena, média ou grande, é o que consegue fazer com que ela tenha uma sustentação, ela não se sente tão ameaçada. Porque quando você tem uma empresa que concentra muito o seu negócio em poucos clientes, você tem bastante experiência, sabe disso, quando aquele cliente que você tem a concentração de 20%, 15%, 30% das suas vendas, se ele te troca por um concorrente ou se por algum motivo ele passa por uma dificuldade financeira e não compra do teu negócio naquele mês, é menos 30% que você tem na tua empresa. E quando você tem uma distribuição no pequeno, você tem uma estratégia de fazer uma distribuição numérica, de crescer cada vez mais, de trabalhar com uma positivação, ou seja, colocar pelo menos um item da sua marca no maior número de clientes dentro de uma população, seja num estado ou numa região que você queira atuar, isso faz toda a diferença. Isso você constrói uma base muito sólida para o negócio e você, se perder um cliente, você vai tentar abrir 3, 4 ali que acaba equalizando e no final das contas você consegue ter um negócio girando. E aí foi isso, né? Acabei indo para a Danone e quando eu estava muito feliz na Danone, isso foi em 2012, em 2014, aí veio uma oportunidade para que eu fosse para Belo Horizonte. Eu falei, gente, mas eu quero ficar aqui, Vila Velha, como é que pode uma coisa dessa? Nada querendo deixar você ficar aqui, Nesse né? meio termo, eu conheci uma pessoa que é um caça-talentos de mercado e que veio conversar comigo, que estava num projeto de uma empresa que estava querendo se desenvolver no mercado interno aqui no Espírito Santo, mas no Brasil também, que era uma empresa que trabalhava com muita exportação e que se eu apresentaria um projeto. Primeiro, eu não sabia qual era a empresa, mas eu já estava meio assim pensando, falei, pô, não quero mudar de lugar, não quero sair para ir administrar cidades tão maiores assim, eu gosto muito daqui de Vila Velha, já comecei me mentalizar aqui. E aí eu fui fazer esse projeto para a empresa depois que foi revelado, era a Uniaves, eu concorri com outros executivos, inclusive pessoas que tinham estudado comigo na FUCAP, foi muito legal, que hoje está muito bem, acabei concorrendo com mais 2 colegas de trabalho, e o meu projeto foi aprovado na época e a gente formou uma equipe de comercial. Depois já tinha uma pessoa lá que era do financeiro e veio uma pessoa para tomar conta do agro, do campo e da indústria, que também formamos ali um trio de gestores para poder introduzir essa empresa no mercado, tirar ela de uma situação muito difícil e fazer com que ela crescesse. Foi justamente isso que aconteceu ao longo dos anos na Uniaves. Eu acabei passando quase 10 anos, depois ela foi vendida para esse grupo, aqui onde eu estou, que é a PIF-PAF, né? E a PIF-PAF comprou a Uniaves, acho que foi em outubro de 2021. Você veio nessa transição? E aí, quando foi feita essa transição, nós preparamos a empresa para poder entregar para a Rio Branco Alimentos, só que no final a Rio Branco falou, não, nós compramos a empresa e os profissionais também juntos, a gente quer valorizar o capital humano e trazer também para cá. E aí foi onde começou essa trajetória. Inicialmente eu vim para a BU, que é a Business Unit de frango da companhia, cuidando também do mercado externo e interno só da área de aves. E a empresa também tinha um desafio muito grande de se tornar uma empresa de reconhecimento nacional. Ela pensava em abrir as suas ações para a Bolsa de Valores, se preparou, assumiu uma série de compromissos, só que assumiu um compromisso no momento em que o mercado não estava com uma tendência muito boa. A gente passou aí uma pandemia, pós-pandemia, realmente a gente teve uma crise no mercado de proteínas e a gente vê que o mercado de proteína ele tem muito equilíbrio. Geralmente, quando você tem o suíno em queda, o frango está em alta e assim sucessivamente. Mas a gente passou um momento aí de quase 3 anos onde essas 2 proteínas e parte do bovino não tanto, ele acabou sentindo essa queda de mercado. E aí a empresa que tinha se preparado, se estruturado para entrar no mercado de ações, viu que não era o momento para entrar, e quando você decide não entrar e os compromissos ficam, aí a empresa toma um baque muito grande. E nesse baque, o dono da empresa que estava afastado e tinha deixado a empresa com o CEO, com toda uma equipe técnica tocando, ele falou, olha gente, eu vou voltar para a empresa, não vou manter mais essa estrutura e vou tentar salvar os negócios, porque eu vejo que vai ser um desafio muito grande. E foi exatamente isso que aconteceu. Em fevereiro de 2023, o CEO, o dono da companhia, voltou para ela.
e imediatamente me deslocou de volta para cá, para o Espírito Santo, porque mesmo morando aqui, eu estava fazendo esse trabalho para lá. E aí ele falou assim, olha, você vai ficar lá pelas questões da Uniaves, representando a Uniaves, e eu vou tocar por aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. De fevereiro a setembro ele fez uma reestruturação na companhia, reduziu o número de colaboradores, na época de quase 11 mil para 8.500, refez toda uma reestruturação dentro da companhia. E quando foi em setembro ele veio aqui no Espírito Santo e ele me fez um convite. Ele veio para cá e falou, olha, queria chamar você para assumir a diretoria, agora a gente precisava dar uma reestruturada geral, colocar o comercial, olhar o marketing, olhar o trade, que você também tomasse conta do mercado internacional, de exportação, e a gente sabe que você tem experiência, e eu concordo em que você assuma isso, mas você não precisa mudar para Belo Horizonte, você vai morar no Espírito Santo, você tem uma agenda que você sai na segunda-feira, e volta na sexta-feira à noite. Então, todo final de semana, se você está aí, uma semana por mês você está em BH para a gente fazer todos os nossos alinhamentos e vamos seguir a vida. E foi isso que aconteceu. A gente começamos esse trabalho, eu aceitei esse trabalho, a gente vem fazendo um trabalho junto com essa equipe da velha guarda que voltou para a empresa para tentar trazê-la para o equilíbrio, e isso vem acontecendo com um grande sucesso. A empresa conseguiu, sim, reverter todo o momento, toda essa crise que ela vinha passando, ainda passa por alguma dificuldade, é claro que a empresa, todas as empresas hoje, ainda mais empresas maiores, passa sim por dificuldades, mas não tão ameaçadoras quanto quando ele voltou no ano de 2023, em fevereiro. Então, nossa, mas que coragem dele voltar, assumir essa frente. Voltar e assumir. Imagina você voltar para uma empresa depois que você já estava ausente há quase 5 anos. E aí você ele fazia parte do conselho? Ele fazia parte do conselho, mas as decisões estratégicas mesmo, toda a parte realmente operacional do negócio que você precisa viver no dia a dia, ele não tinha condições de viver porque tinha quem fazia, as pessoas que eram responsáveis, e por esse motivo ele achou que ele teve que voltar e reaprender também com muitas pessoas. Acaba se afastando, acaba perdendo um pouco o ritmo, né? Isso acabou seguindo. Então, assim, a trajetória ela foi assim ao longo dos 37 anos aqui no Brasil, passando por essas empresas, e aí aqui na PIF-PAF também, aí sim eu já comecei a ter chance de ter um pouco de visibilidade do trabalho na Europa, né? Sim. Você morou na Europa? Não, eu fiz um trabalho pela própria empresa, participando dos eventos, participando de momentos que a empresa tem, ela tem uma modalidade de exportação que ela atende hoje mais de 19 países. Então, a gente está o tempo inteiro em contato com esses clientes, seja visitando, seja participando de eventos com eles também. Então, tem sempre essa questão de você precisar ir, ou que eles também vêm muito aqui participar de grandes eventos aqui no Brasil. A PIF-PAF está muito presente mesmo nas prateleiras, hoje nos freezers dos supermercados. Assim. E é interessante que ela até patrocinou um time de bike nosso, né? Sim. Lá para participar da Copa Capixaba. Então, depois, engraçado, é igual aquele carro. Você nunca percebeu um carro. Aí você tem um carro, aí você começa a ver aquele carro em vários lugares. Eu não sabia que e depois que eu vi, né, a PIF-PAF ali patrocinando o time, eu vejo ela demais. Onde vai agora? E a galera fica mandando foto no grupo, né, que é o Adriano, né, que é o seu gerente, né, de vendas aí, ele é nosso colega de bike lá, e fica, aí Adriano, aí. Então, assim, aí ficou uma marca bem presente no meu dia a dia mesmo. Eu falei, Adriano, eu queria bater uma oportunidade de bater um papo com vocês lá. Ele falou, eu vou pedir pro diretor ir lá. Interessante. Legal. E assim, é claro, né, todo esse trabalho, você tem toda uma retaguarda muito boa, você tem também uma equipe muito forte. E todo esse trabalho, eu tenho que o tempo inteiro trazer isso aqui, que a questão da equipe ela é fundamental e é mais importante do que uma liderança forte, uma liderança que queira se destacar. Então, não tem essa questão. Eu trabalho muito isso na cabeça, que para mim é muito importante que a gente tenha grandes líderes tomando conta da equipe, desenvolvendo aquela estratégia que a empresa precisa para ter o melhor resultado, para que ela consiga atender o seu consumidor, para que ela consiga, de certa forma, chegar até a mesa de quem realmente quer consumir o nosso produto. E a equipe, ela é
assim, fundamental. E dentro dessa reestruturação da empresa, uma das coisas que aconteceu foi trazer como gerente nacional de varejo uma pessoa que tinha 29 anos de empresa, mas que tem um pique de quem está começando hoje na empresa. Então isso é muito diferente. O desafio de você estar num negócio, buscando rentabilidade e cuidando de pessoas, eu acho que o maior desafio hoje do empresário, o maior desafio do executivo é exatamente essa questão. Você busca resultado, mas você também tem que cuidar das pessoas. Porque se você hoje não se preocupar muito em cuidar das pessoas, elas vão embora. Elas vão embora. É a consequência hoje quando você vê a maior dificuldade que o negócio tem hoje, qual é? É de você ter os profissionais certos nos locais certos. Isso, a cadeira porque certa. O assédio é muito grande. Se você tem profissionais que se destacam no seu negócio, eles têm o tempo inteiro ofertas para poder estar saindo. E aí você tem que trabalhar. E quando a gente fala de valorizar o profissional, não é só valorizar financeiramente, é valorizar também criando um ambiente para que eles se sintam importantes, para que eles se sintam parte do negócio, para que eles saibam que realmente eles têm a importância sobre aquilo que está acontecendo, que eles tenham visibilidade de que o resultado que está vindo para o negócio, ele vem principalmente pelo esforço desses colaboradores e não pela cabeça. Antigamente não, era o diretor, que era ele sozinho, ele fazia, ele acontecia. Hoje não é, mas hoje é o contrário. A equipe faz, a linha de frente está executando e a direção, a parte estratégica, ela está somente tentando o quê? Facilitar a vida dessas pessoas no campo. É exatamente isso. Vai ter que abrir mão da vaidade, vai ter que abrir mão principalmente disso, do orgulho e da vaidade, porque esse posicionamento meio impositivo para a liderança, ele já ficou para trás. E eu acho que, bom, você tem 42, mas a gente aprendeu muito mais ao longo dos anos no passado o que não fazer, e isso foi muito bom, porque a gente já sabe que se fosse tentar fazer o que a gente passou no passado, ou como foi, certamente não daria certo hoje. É verdade. Ainda não tinha essa cultura de bater sino quando bate meta. A gente não tinha. Ela era comemorado, sim, mas. E acho que isso trouxe um engajamento, né, para as empresas. Quando é comemorado, quando todos comemoram pelo resultado de um. Também. Então, isso é cultura. E você acredita que a cultura, uma cultura forte, faz toda a diferença para um time forte, né? Sim. Isso aí é preciso ter raiz. Sim. Tem que realmente ter essa questão cultural de saber que você está avançando, mas ter confiança naquilo que está na retaguarda, naquilo que está te apoiando. Sim. Então, você sentir essa confiança, você sentir esse apoio, o profissional vai. Certo. Mas ele vai mesmo, sem preocupação. Ele fala, não vou cair porque tem alguém que está me segurando, tem alguém que está trilhando o meu caminho, que está preocupado, que sabe que eu não vou correr riscos se eu for por esse caminho. E eu vejo isso como um grande diferencial no negócio. E é claro que no mundo corporativo, eu estou falando muito sobre isso, paralelamente eu tinha sempre um desafio pessoal meu, de pensar assim, Antônio, o que você faz... até quando vai a tua vida profissional e depois ter que ela deixar de existir, como que vai ser a sua vida? Eu te pergunto agora, o Antônio empresário. Eu tinha essa dúvida, né, de falar assim, gente, como que a gente pode fazer para, a partir do momento que você deixar de trabalhar para as empresas ou que você não seja mais tão atrativo para o mercado, o padrão de vida vai cair? Então, eu comecei bem cedo a planejar isso e me preparar justamente para quê? Para evitar esse sofrimento na idade. Depois que eu falava, eu sempre falei isso, quando chegar nos 50 anos, eu quero ter condições de ter pelo menos 50% do rendimento que eu tenho ativo, eu tenho de forma passiva, ou eu tenho alguma coisa que possa me render. E, por incrível que pareça, com todos os objetivos, com todas as dificuldades, com 48 anos, mais ou menos, eu acabei conseguindo chegar nesse desafio. Isso eu falo porque, mesmo trabalhando no mundo corporativo, eu tive a oportunidade, em outubro de 2018, a gente iniciou um trabalho aqui no Espírito Santo, um trabalho na indústria, uma loja de produtos alimentícios, e esse trabalho foi bem
primeiro uma loja, a minha esposa vinha tomar conta, e quando teve esse projeto, um grande amigo meu aqui do estado falou, você está entrando no projeto, eu vou entrar junto com você. Então, eu consegui pegar as minhas, na época, as economias da rescisão da Nestlé, que tinha sido a única empresa que eu tinha sido demitido. Falei, eu vou pegar esse dinheiro e eu investi todo esse dinheiro nesse negócio. Tinha tentado antes algumas coisas simples, área de produto orgânico, delivery de orgânico, mas eram coisas pequenas que, quando você ia dividir, se tivesse sociedade, não dava para uma pessoa. Então, eu falei, melhor continuar nesse trabalho. E aí, quando veio essa questão de vir para a franquia, né? Aí a gente teve uma primeira franquia em 2018, esse sócio entrou com 50% e eu com 50%, e como nós dois somos do mundo corporativo, nós tínhamos como prerrogativa não tirar dinheiro do negócio e ter a minha esposa como representante de nós dois, na época. E, por incrível que pareça, o negócio começou a andar, depois a gente comprou mais 2 lojas, lá na Serra, no Shopping Montserrat e no Carone Mall. E depois a gente fez uma loja em Itacibá, muito grande, no Casagrande de Itacibá, uma loja muito bonita. E aí a filha dele veio para o negócio também. E aí acabou sendo a minha esposa representando a parte do Antônio e a filha dele representando a parte dele, os outros 50%. E o negócio começou a ganhar um pouco mais de rotação, a gente sempre reinvestindo no próprio negócio, não fazendo dívidas, trabalhando de forma que a gente conseguisse, além de pagar os nossos compromissos, mas também investir o dinheiro do negócio no próprio negócio. Então, depois disso, acabou saindo mais lojas na Barra, aqui perto da Barra, ali no Perim, depois teve Itapuã, depois Luciano das Neves, depois Aribiri, aí agora inaugurou a Semana Rio Marinho, aí a gente tem no Shopping Norte Sul, acabou vindo na Serra, em Barcelona. Resumindo, hoje são 14 operações, se tornou um dos maiores grupos do Brasil no segmento. Aqui hoje o maior grupo do Espírito Santo no segmento, e acabou se tornando, e com uma particularidade. Eu continuo ativamente no meu trabalho, eu falo isso aqui porque a empresa sabe desse trabalho, dessa aquisição, desse trabalho como empreendedor que eu tenho, que na verdade não me ocupa em nada, porque a gente tem uma administradora que cuida da parte financeira, administrativa, nós temos a minha esposa que cuida de pessoas e temos a filha do meu sócio que cuida da parte de produtos, da parte visual das lojas, e acabou o negócio tendo uma atração boa, e hoje esse negócio ele tem condições de nos remunerar igual ou maior do que o trabalho que eu tenho. Então eu consegui bater esse objetivo de vida sem perder produtividade nesse trabalho que eu tenho hoje, porque eu tenho hoje nesse trabalho que eu faço para a PIF-PAF, na direção comercial, eu tenho uma disponibilidade muito grande, porque eu viajo o tempo inteiro, eu tenho sempre uma disponibilidade para a empresa a qualquer momento, porque esse trabalho ele é bem ligado, ele é para o mandato. Se você tem mandato de 2 anos, o conselho te elege, e aí nesses 2 anos você é medido. A ideia é que você consiga manter a empresa junto com a estratégia, trazendo resultados, com todas as reestruturações que são feitas, e depois de 2 anos é avaliado pelo conselho se você continua ou não, e você também tem que se manifestar, se você quer continuar ou não continuar. E o que é legal dizer assim, eu ainda me sinto bastante útil, tenho contribuído junto com toda a equipe para que a gente consiga ter essa reversão. E aí eu tenho que pensar, o meu próximo mandato vence agora em outubro de 2025, do ano que vem. E aí eu tenho até lá para decidir, para saber exatamente qual vai ser os próximos passos. E a empresa também tem esse tempo para decidir se ela deve continuar com o profissional Antônio ou não. Mas em uma outra ocasião, não que eu não precise ou que eu não queira, mas em outra ocasião, eu poderia me preocupar muito. Se eu não tivesse preparado com antecedência, feito toda essa estratégia
que nós buscamos na nossa família juntos, de buscar um outro negócio que pudesse equilibrar a família, mesmo se você não continuasse no mundo corporativo, aí eu não teria talvez essa tranquilidade para estar falando para você aqui hoje. Não que eu esteja milionário, ou que não é essa a ideia, nem me preocupo com isso. Sim. Mas o que é importante dizer é que eu posso continuar vivendo a vida que eu tenho. Sim. Ou nossa família não vai precisar mudar o padrão de vida, se deixar de fazer o que está fazendo hoje pela questão de não ser atrativo para o mercado. Então tem toda essa questão. Pô, que legal. E manter essa serenidade toda aí que você atribui aqui, a fazer uma boa prática de esporte. Vi aqui que você é um ultramaratonista de competição mesmo, ou mais por esporte, por qualidade de vida. Cara, porque de novo vou falar, você está muito bem. Quantos anos? Vou fazer 51 agora, né? Aí, tá muito bem. Eu acho que eu rodei sem óleo mesmo. Não, você está bem mais novo. Assim, quando a gente fala da questão, tem esporte, tem a música também, que eu gosto muito, né? Sim. Eu não me considero... As pessoas falam, mas eu não me considero um esportista. Uhum. Eu faço realmente, eu adoro fazer essas provas de muita resistência mesmo. De desgaste, mas eu faço muito mais para, de certa forma, eu não digo brigar comigo mesmo, mas assim, me conhecer melhor, entender que os limites do ser humano ele está muito mais na cabeça do que no corpo. Sim. Porque quando você se dispõe a fazer uma prova de 12 horas correndo, em movimento, e quando você faz uma prova assim de 12 horas, se você pensar que você vai correr tipo assim, talvez 2 horas, 3 horas e parar, se você fizer isso, o músculo ele retrai e você não consegue voltar. Então você tem que produzir essas 12 horas. Se você parar, você não volta. Se o esportista, se o corredor parar, ele não volta. Então, quando você se entrega para uma prova dessa, você está questionando realmente a tua resistência e também olhando até aonde a cabeça do ser humano pode influenciar para que ele consiga atingir as coisas. E aí eu acabo fazendo essa conexão junto com os desafios que a gente tem no trabalho, a gente superar uma série de desafios assim que para muitos às vezes acham que são impossíveis ou que talvez não seria fácil de... Se torna mais leve, né? Isso, você acaba encontrando os caminhos de uma forma diferente, você olha por outro lado o negócio. E aí vamos pegar esse ano de 2024. Esse ano de 2024 foi um ano que eu acabei fazendo... Terminei o ano de 23 fazendo as 12 horas, aí depois eu fiz logo no primeiro semestre, eu fiz a Serra do Rio do Rastro, não sei se você conhece. Lá em Santa Sou louco fazer de bike lá. Eu fiz correndo pela segunda vez. Fiz ela em 2022, e quando fiz em 2022, que eu cheguei lá em cima mesmo, Urubici, isso. Quando eu cheguei lá em cima, eu falei assim, nunca mais eu volto aqui. Eu jurava que eu não voltava mais. Ai, meu Deus. Eu falei assim, meu Deus, esse aqui é o maior sofrimento que um ser humano pode passar na sua vida. Nunca mais eu volto aqui. Aí passou 23, quando foi 2024, a equipe de novo chegou para mim e falou, Antônio, vamos lá fazer. Aí nós fomos, esse ano foi muito melhor, eu me preparei mais, cheguei a fazer Fonte Grande ali, né? Sim. Né? Eu cheguei a subir e descer 6 vezes, subia, descia correndo aquilo ali, para poder preparar, fazia a volta à ilha correndo aqui, saindo ali pelo centro de Vitória, Serafim Derenze, subia na Fonte Grande, saía pelo meio do mato ali, em Fradinhos, na trilha, saía no centro, ia lá em perto de Jardim Camburi e voltava na Praça do Papa. A gente fazia a volta na ilha, dá exatamente 29 quilômetros, mais ou menos, essa corrida aí a pé. Fazendo a pé, justamente para preparar para Rio do Rastro. Aí eu fiz as 12 horas, depois eu fiz a Rio do Rastro, aí eu fiz a Maratona Internacional do Rio de Janeiro, aí depois eu fiz aqui a Maratona de Vitória, e agora, há 2 semanas, né, a Garoto. Teve a Garoto também. Fiz a Garoto também. Então, esse ano foi um ano de muitas provas que eu até estou repensando se realmente faço as 12 horas, porque eu já fiz 5 vezes. Então, já deu para ter ideia do como que é o negócio. Mas mesmo com toda essa atividade que as pessoas falam, pô, mas você tem uma atividade, você é esportista. Eu não me sinto esportista porque eu não faço para vencer, para chegar em primeiro ou para ser mais rápido. É só a gente vencer, a gente mente. E eu entendo que essa questão da resistência
para mim é um desafio maior do que a velocidade. E quando você fala em resistência, você fala em cansaço do corpo, você fala em desgaste, mente, né? Mas você não fala em lesão. Porque se você trabalhar dentro do seu ritmo, dentro da sua capacidade, você não tem lesão. Então hoje, quando eu comecei a correr e eu me iludi com questão de fazer tempo, de querer fazer velocidade, ser mais veloz que os outros, e como eu não sou um atleta, eu não vivo disso, eu não tinha alimentação, acompanhamento físico ou qualquer coisa que pudesse me condicionar a querer ser um atleta, eu comecei a ter problemas de joelho, comecei a ter problemas nas costas. E aí quando eu fui para o outro caminho, que é o caminho da resistência, eu consegui recuperar tudo isso sem ter que fazer nenhuma cirurgia, e hoje eu faço essas provas, por mais longas que sejam, eu consigo fazer elas sem ter nenhum tipo de dor e lesão, porque correr com dor não é fácil. Eu já fiz isso por muitos anos, aí a gente tem que aprender que realmente não precisa ser atleta se você não vai viver disso. Mas se você quiser ser feliz, você pode fazer uma boa prova, no tempo que você achar suficiente, da forma como aguentar, e tocar a vida. E deixa a gente muito mais leve para o nosso dia também, né? Meu lado já é o lado do ciclismo, né? Me dedico para também fazer provas de grande distância, 280 quilômetros. Foi o meu limite, 282. Era uma prova de 300 quilômetros, mas anoiteceu e eu não me preparei com a lanterna reserva, então fiquei sem lanterna, e o raio do meu colega que estava junto comigo já tinha acabado 14 raios. Então eu fiquei sozinho em um lugar que eu não conhecia. Então, era um desafio de 12 horas com 70% de estrada de chão. Tinha que ser estrada de chão. E aí eu me vi sozinho no meio do mato, assim, tudo aquele escuro. Eu falei, cara, então vou abandonar. Aí, como não tinha que provar nada para ninguém, só para mim mesmo, mais seguro, mais prudente, eu parar, mas eu tinha físico para fazer até mais de 300 km naquele dia. Vou voltar lá ainda. Sim, mas aí eu acho que fui mais vencido pela mente naquele momento, que faltavam 12 km só, faltavam 18 km, né? Faltavam 18 km. Depois de ter 282 km, era... para fazer os 300. Aí ficou uma sensação bem ruim, mas assim... Aí depois disso fiz vários outros de 200, 60 e pouco. Então são provas, são desafios, né? Eu comecei a participar da Copa Capixaba, onde, né, vocês estão patrocinando lá também. Não fui na última prova de Itaúnas agora, porque realmente o Iron Bike me deixou muito frustrado, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que como isso nos ajuda a performar mais. Tudo que, às vezes eu estava conversando com uma outra pessoa outro dia aqui, muitas coisas que a gente faz de forma lúdica ou dentro do esporte reflete como é na sua vida no mundo corporativo, né? Então, se você tem resiliência, naquele momento você está ali já chegando no seu limite, você vai e consegue vencer um desafio. E às vezes a gente é vencido pela nossa mente. Sim, muitas vezes desafio da nossa mente. O tempo inteiro. A gente nosso inconsciente leva as maiores barreiras, tudo que acontece acaba vindo pela própria mente. Mas assim, tem também a questão, que não pode deixar de lembrar, que é a questão da base familiar. Sim. Você tem que ter um apoio da família, e uma das coisas que eu tive, a minha história com família, ela é muito legal. Legal no sentido de que, eu já falei, não sei se cheguei a falar, quando eu tinha 12 anos meu pai faleceu de infarto do miocárdio. Ficou eu e a minha mãe com 46, 47 anos, uma irmã com 4 anos de idade, e a gente veio dali vivendo de certa forma unidos, até que eu trabalhando, minha mãe trabalhando, sempre trabalho simples para poder tentar chegar, fazer toda a carreira, estudando em escola pública. E a questão do apoio que a família te dá, ele acaba te dando muito mais, aquela retaguarda que eu falei que a equipe precisa ter, saber que tem uma pessoa lá que vai defender e que vai realmente tentar valorizar a equipe pelo resultado. Na família não é muito diferente. Eu tive essa questão, a história com a minha mãe, que quando meu pai faleceu em 1986, eu tinha 86, 74, eu ia fazer 12 anos, né? 12 anos, a minha mãe acabou dedicando a vida dela para criar os filhos, porque ela não casou mais. Então, ela foi, assim, uma pessoa que esteve muito... Nós vencemos muitas batalhas juntos. A minha irmã cresceu com a figura do Antônio, eu dentro de casa, trabalhando, e minha mãe trabalhando, e ela também estudando. E ela, graças a Deus, se tornou uma mulher muito bem, conseguiu ter uma carreira profissional muito boa. Hoje ela mora em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, a Cristiane, tem 2 filhos, tem o Davi e a Beatriz, casou com a Douglas. Eles moram felizes lá em Jaraguá, também
não é difícil ser feliz em Jaraguá do Sul, né? Jaraguá do Sul é um lugar muito bom muito para morar e muito bonito. E assim, eles sempre apoiaram. E eu lembro que tem uma passagem quando eu falei para você que eu fui para a Nestlé, eu fui para trabalhar em Belém do Pará. Foi lá, inclusive, que eu conheci a Cris. Eu saí de São Paulo e tive que deixar minha mãe e a minha irmã sozinhas. E eu sempre trabalhando em São Paulo e voltando lá para poder a gente se ajudar. Mas eu entendi que naquele momento estar distante, eu conseguiria, de certa forma, ajudar muito mais do que se eu estivesse próximo. Foi ali que eu acho que a virada de chave na minha vida para falar, olha, vai, porque você indo para longe, você vai conseguir estar mais perto. Foi exatamente isso que aconteceu. E em acontecer, eu comecei a ter esse trabalho de fazer em todos os estados, trabalho de reestruturação, recuperação de mercado, e esse trabalho na Nestlé foi muito importante. E aí depois, em Belém do Pará, acabei conhecendo a Cris, que foi uma pessoa que acabou, eu dali para frente, para onde eu mudava, a gente praticamente, nós continuávamos juntos, e foi assim, a gente está até hoje aqui, já temos desde 2008 que nós nos casamos, e a família sempre apoiando, ela sempre apoiando, sabendo das dificuldades, às vezes a minha ausência, toda essa questão, e ela sempre me apoiando. Nunca tivemos um problema de, olha, tem um desafio agora, um novo trabalho. Não, pode aceitar, vamos juntos, você vai conseguir. E sempre do meu lado me apoiando. E isso acho que te dá muita tranquilidade e segurança para fazer. Sim, aí depois a gente teve o Gabriel, que nasceu casei em 2008, depois em 2013 nasceu o Gabriel. Gabriel veio aí, é uma bênção na nossa vida. O menino tem 11 anos, mas ele se desenvolveu muito rápido. Ele é um comunicador nato, assim, pela idade dele, tem assim, uma facilidade para comunicação, tem um raciocínio matemático, um raciocínio lógico muito bom também. E acabou na educação, principalmente porque a mãe que está mais presente acabou direcionando ele exatamente para as necessidades da vida, para tudo isso que a gente fala. Eu, sempre que estou com ele, e geralmente ao final de semana, eu pretendo estar muito mesmo, eu valorizo cada momento que a gente está junto, justamente para que a gente consiga aproveitar ao máximo, e quando eu esteja longe, ele, sabe, logo ele vai estar de volta aqui para a gente poder aproveitar juntos o que tem de melhor da vida. Então, eu acho que isso é fundamental. Nossa, a base familiar é tudo de bom. Eu também sou casado pela segunda vez, né? E realmente eu encontrei a pessoa da minha vida, a mulher da minha vida. E de uma maneira inusitada, eu conheci minha esposa pelo Tinder. Que legal! E, cara, e ela, logo no início do relacionamento, com 3 meses a gente estava namorando, a minha empresa pegou fogo. Eu perdi tudo, eu não tinha seguro, não tinha nada. Falei assim, Fábio, não foi nem para estaca zero, foi para lá para baixo mesmo, né? Negativaço. Ela trabalhava embarcada nesse período e ela largou tudo para estar do meu lado. Falou, a gente vai reconstruir tudo e vamos junto. Então, assim, cara, eu devo muito aonde eu estou chegando agora, onde eu pretendo chegar, sempre com ela, sempre com a família. Me trouxe uma menina linda junto aí, né, que eu acabei ganhando como filha, a Isabela, e o Daniel, meu filho, que tem o espectro autismo, mas é autista, mas ele é super tranquilo, assim, um menino de ouro, um menino maravilhoso, que de um nível muito baixo, né? Então, assim, não está afetando tanto a vida dele. Mas é impressionante como o Daniel, ele aprendeu a ter resiliência própria, cara. Assim, como sozinho ele conseguiu se livrar de bullying, que sabe? Legal. Essas coisas tão... Fantástico não isso. É que se posicionou, ele não deixa ninguém passar por cima dele, cara. É impressionante. Ótimo. E a resiliência que ele tem, até Quantos com as frustrações. Então, os dois estão com 15 anos. 15 anos. Os dois, tanto o Daniel quanto a Isabela com 15 anos. Então, assim, é muito legal o que você falou. Quando eu tô doido para chegar em casa, já encontrar com ele, tô viajando, então tem viajado bastante também, mas faz toda a diferença. Porque essa questão da família, ela é uma questão muito séria, porque pode acontecer tudo no mundo lá fora, mas você pode voltar para casa aqui, na sua casa, para você, para sua família. As pessoas até podem achar que você tem alguma importância, que não sei o quê, mas a família realmente, você é importante, você é único. Onde você se sente exclusivo é para sua família. Isso. E eu falo isso muito. Olha, a empresa é muito bom, é ótimo, é apaixonante trabalhar, fazer, ir juntos, construir, tudo isso.
Mas tudo isso passa em algum momento. Sim. E pode ser substituível. Sim. Porque a gente não pode achar que é insubstituível. Tudo isso pode ser substituível. Pode vir uma pessoa e fazer um trabalho melhor ainda do que o que está sendo feito. Mas para a sua família, você é único, você é exclusivo, você é insubstituível. Então, tem que tentar valorizar esse momento de proximidade, de viver, de poder ter vontade de voltar para casa, justamente por isso, para poder aproveitar e ser quem você realmente é, sem filtro, sem preocupação, sem nada, com a sua família, porque às vezes na rua, no trabalho, as pessoas te chamam de senhor, as pessoas têm uma série de formalidades que quando você está em casa, isso acaba. Você é o pai do Gabriel, você é o pai da Isabela e do Daniel. Isso. Então, isso é fantástico para a gente. Traz muita alegria e vontade de querer vencer e sabendo que você está fazendo bem para mudar a vida de outras pessoas que também devem fazer o bem para mudar de outras e, consequentemente, a gente consegue dar seguimento a tudo isso. E aí a gente fala de equipe, a gente fala de família, e aí tem aquela questão que muitas vezes as pessoas não gostam de falar, mas eu gosto de falar muito também, que é a questão de religiosidade, a questão da proximidade com Deus. Sim. Se você falar para mim, Antônio, você tem uma religião em si? Eu vou dizer para você que eu cresci no mundo católico, mas que eu tenho muitos parentes, tios, pastores, que estão ligados às igrejas evangélicas. Eu tenho formação católica, mas a minha esposa é evangélica, e a gente vou na igreja evangélica com ela, vou na igreja católica com a minha mãe, que a minha mãe ainda está presente com a gente até hoje, graças a Deus, está com 87 anos, mora com a gente, está lúcida também, dona Cristina, e assim, a gente consegue ter essa questão dessa conexão com Deus, no sentido forte, de que ele tem nos ajudado muito em tudo que a gente faz, e isso também é uma fortaleza na vida. E não tem como negar a existência. Eu sei que cada um tem a sua visão sobre a questão, a gente tem que respeitar, como respeito muito todas as outras visões, convivo com pessoas que têm visões diferentes, mas eu acredito, eu bebo essa água, eu sei aqui o que está acontecendo, eu vejo essa luz que está iluminando, eu acho que tem um propósito para isso, e isso para mim também é fundamental, não pode deixar de ser registrado também. Não, com certeza. Gente, vocês viram que um bate-papo incrível, com muito conhecimento, um executivo de sucesso, empresário também, já com uma rede de lojas aí. Cara, e é muito legal poder ter esse tipo de conversa aqui, que agrega muito a nós. Para os próximos anos, assim, como empresário executivo, o que está no seu radar aí, para a gente fechar com chave de ouro esse bate-papo aqui? O que você pretende para os próximos anos aí? Aquilo que eu acho que eu comecei falando disso, e é muito importante a gente falar, a gente tem que ter como desafio na vida. Primeiro tem o crescimento profissional, esperança de ter as oportunidades e aproveitá-las da melhor maneira possível. Se você falar para mim assim, Antônio, você planejou aos 50 anos se tornar diretor de uma das maiores empresas do Brasil? Eu vou dizer para você que não foi bem assim o planejamento, mas que os acontecimentos, os eventos profissionais, o que veio acontecendo ao longo dos anos, acabou trazendo o Antônio para estar nessa posição hoje. E aí, quando você vem no empreendedorismo, que você consegue, junto com uma sociedade onde você não tem conflitos, onde você não tem desconfiança, e é muito difícil, tá? Quando você fala em ter sócio e tudo, a experiência para você encontrar a pessoa certa, e é difícil falar, vou encontrar a pessoa certa, é muito difícil. Mas eu posso dizer que eu tenho mais do que um sócio, eu tenho um amigo para a vida, para essa vida e para todas que possam existir. Que legal. Então, o que acontece? Você tem que pensar como futuro, fazer mais a diferença na vida das pessoas. Então, a gente entra numa fase agora de maturação dos negócios e fazer tudo para valorizar os colaboradores que hoje estão no negócio e que eles comecem a crescer junto com o negócio também. E é isso que você vai
que eu acho que é importante, é isso que nós achamos como visão, até para reter talentos, para ver as pessoas se desenvolvendo, porque hoje você, seja na empresa, seja no mundo corporativo, seja no empreendedorismo, você vê colaboradores realizando o sonho da vida, casando, tendo filhos, comprando carro, comprando propriedades, fazendo investimentos, crescendo profissionalmente, se formando através de um negócio que você dirige ou que você seja dono. Uma satisfação muito grande, é um prêmio. Então, os próximos passos é fazer tudo o que for possível para valorizar essas pessoas, para valorizar os profissionais, para buscar uma maneira de manter viva a empresa como organismo vivo, mas valorizando e olhando para as pessoas, seja no corporativo, seja no empreendedorismo. Que legal. Como é que as pessoas te acham aí com as suas redes sociais, LinkedIn, Instagram? Fala para nós aí, que eu quero te seguir lá. Eu gostei muito desse bate-papo com você, cara. Fala para nós. No LinkedIn é Anthony Brasil 2000, né? Antônio Brasil 2000. E também no Instagram. Mesmo nome. Antônio, muitíssimo obrigado por esse bate-papo riquíssimo, muito conhecimento, aprendi muito com você aqui. Espero ter mais oportunidade de ter outros bate-papos desse aqui também, fora daqui também. Claro. E aí, se encontrar. Você mora em Vila Velha? Eu moro em Vila Velha. Então somos vizinhos. Além de conterrâneos, somos vizinhos também agora. Muito legal. E você que acompanhou até agora aqui, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, seguir nossas redes sociais e para ficar por dentro. Se fez sentido para você esse episódio, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. A gente vai ter grandes cortes aqui, com grandes dicas que o Antônio deu aqui para a vida. Valeu, gente. Um grande abraço. Antônio, mais uma vez, brigadíssimo. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de poder participar aqui desse bate-papo, de construir mais uma amizade aqui muito boa. Legal, cara. Eu espero ter a oportunidade de estar aqui outras vezes com vocês. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. A toda a equipe assim que está aqui nos apoiando também. Show de bola, gente. Valeu. Tchau, tchau.